Então tá. Bom dia. São 22/8/2024, 9h15. Meio atrasildo aí. Mas assim, tem que, para fazer essa apresentação aqui de 30 minutos, precisa aí preparar o equipamento, certo? E montar um roteiro básico, pelo menos, certo? E assim, para a gente não conduzir a coisa de uma maneira assim, muito aleatória, né? Muito intuitiva, certo? Mas deixa eu falar uma coisa aqui primeiro. Eu venho falando aí de um cara chamado McLuhan, certo? É o, é o Herbert Marshall McLuhan. Esse cara eu conheci, bicho, quando fiz letras, entre 75 e 79, lá em Manaus. E eu fazia, eu acho que eu fiz mais duas matérias pelo menos, de 2 períodos, de teoria da comunicação, certo? E esse cara cruzou meu caminho, ele e Humberto Eco, certo? E, e assim, é interessante, sabe, ter essas noções assim, curricular, porque hoje o que a gente está vivendo no Brasil, certo? É uma intensificação do processo do uso de linguagem, da linguagem humana, certo? Não é? Se a gente pudesse, sabe, o corpo hoje se resume à linguagem, bicho, as outras funções que a gente tem no corpo, certo? E quando eu falo linguagem, é claro que eu estou falando aí da energia da linguagem, que é a inteligência, certo? Ou o resultado da energização do corpo, certo? Que chega na inteligência, que vai dar na mesma para mim. Tem as adaptações do corpo para poder exercitar, né, essa capacidade de comunicação. Mas, na verdade, essa capacidade de comunicação, ela nasce da capacidade de organização do pensamento, certo? Da categorização, né? Aí, suscitada por Kant, certo? Em 12 categorias, salvo engano, certo? Mas isso é variável. E hoje esse assunto pertence à psicologia, certo? Mas o fato é que hoje nós temos aí temos uma tecnologia, certo? A cibernética, cuidando desses assuntos aí da tecnologia de comunicação nas redes sociais, por exemplo, nas plataformas, na internet, certo? E, e aí faz sentido lembrar o Herbert Marshall McLuhan, certo? Diz assim a respeito dele, né? Foi um destacado educador, intelectual, filósofo e teórico da comunicação. Quando ele fala da comunicação aqui, ele está falando da comunicação social. E essa investigação que ele fez foi no Canadá. Ele é conhecido por vislumbrar a internet quase 30 anos antes de ela ser inventada. Olha aí a importância do McLuhan, certo? Ele vislumbrou a internet quase 30 anos antes de ser inventada. Ficou também famoso por sua máxima de que o meio é a mensagem e por ter cunhado o termo aldeia global. McLuhan foi um pioneiro dos estudos culturais e no estudo filosófico das transformações. Égua tem tudo a ver, tá certo? Tem um marxista aí nessa área aí, da comunicação também, aí dos estudos culturais, que foi o Antônio Gramsci, certo? Que é muito relevante. Eu não sei se o Olavo de Carvalho, sabe, enveredou aí, sabe, na direção do McLuhan, certo? Sei que ele enveredou na direção do Olavo, certo? Porque ele tinha um objetivo, o Olavo, certo? O Olavo queria aí, sabe, criar motivação discursiva, retórica, certo? E ideológica, né? Aí foi para o lado aí do Gramsci, que foi um comunista. O Gramsci viveu no tempo do Mussolini na Itália, foi levado à prisão por ordem de Mussolini. Teve o outro intelectual na época que foi, agora não vê o nome do desgraçado, tá certo? Mas foi um italiano aí que é muito festejado, inclusive aqui no campus da Universidade Federal do Pará, no Centro de Ciências Jurídicas,
Égua, não vê o nome do desgraçado. Mas assim, mas o fato é esse, tá certo? Falei de McLuhan, tá falado, tá certo? E vou fechando por aqui. Ontem na minha timeline apareceu um filme, Ícaros, certo? Eu poderia até colocar aqui, bora ver. Sim, mas sim, bora ver aqui para facilitar, bicho, aqui para facilitar o apoio. É um filme aí de um canastrão, de um ator canastrão, sabe, que não cola, certo? Ele não foi para Hollywood, hoje ele tá já coroa, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde assistir online, certo? Netmovies, Ícaros, tá aqui o filme. Bora ver. Tá aqui o cara, o canastrão, tá certo que eu falo aí, tá certo? É o Dolph Lundgren, Ícaros, tá certo? E aqui deverá ter alguma coisa a respeito do cara, certo? Mas interessa assim falar o seguinte, que se trata ali, sabe, de um enredo, sabe, que conduz, eu não sei de quando é esse filme, parece que é de 2012, certo? Mas aí, sabe, nós estamos aí no pós Guerra Fria, certo? E novamente aquecendo esse assunto da Guerra Fria, com essa história de comunismo para cá, comunismo para lá, certo? Que aí o pessoal da extrema direita e os bolsonaristas suscitam o tempo todo para arranjar aí conteúdo, certo, para o discurso, eu não vou falar mais narrativa, certo? Para o discurso que eles imprimem nas redes sociais, tá certo? Agora, um discurso direcionado para a política e para o campo eleitoral, para o campo institucional, tá certo? Eu vou falar logo mais aí do Xandão, já, e do Eduardo Guimarães, tá certo? Que é um jornalista. Mas assim, nesse filme Ícaro, sabe, aqui do Dolph Lundgren, sabe? Aí, o que acontece? Aqui está falando que o filme é de 2010, certo? E mas assim, o enredo mais ou menos é esse, sabe? O cara vem lá da cortina de ferro, certo? Da União Soviética, sabe? Vai para o Canadá, poderia ter ido para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos foi o outro, um tal de Vadim, certo? Co-parceiro, certo? No enredo do filme, certo? E eles terminam aí, sabe, se enfrentando, se defrontando. Aí o Ícaros, sabe, que tinha o codinome, que mudou de nome e assumiu aí uma outra persona, certo? O Ed, entendeu? E o Ed termina liquidando com o Vadim. Mas o que mostra aí é o seguinte, a ideia que me traz, certo? Eu venho pautando sempre o meu raciocínio com base na história e com base na filosofia, trazendo assim, sabe, marcando o período neolítico com aquela história da apropriação dos excedentes da produção, tá certo? E que quando esse excedente da produção envolve o esforço humano, tá certo? Fatalmente se vai falar aí de mais-valia, então o que se tem aí é uma apropriação do excedente da produção e também da mais-valia do esforço humano, que é justamente a mais-valia, esse aspecto da, da entrada do esforço humano no produto, sabe? Eu não quero falar ainda de mercadoria, mas a gente poderia falar, tá certo? Que é colocada no mercado, entendeu? Para venda. Só vai ter valor, segundo Marx, ele vai afirmar isso, certo? Faz tempo, inclusive, que eu não faço a gravação do livro 1, do Capital, eu preciso voltar a fazer. Eu só sei que somente quando tem o esforço humano na parada, sabe, é que se pode falar de capitalismo, tá certo? De mercadoria e essas coisas assim. E foi a partir do Neolítico que a coisa foi acontecendo. Chegou aí um tempo aí, sabe, depois do Neolítico, que essa apropriação essa apropriação dos excedentes da produção se deu dentro do que os gregos chamaram de polis, tá certo? Onde o monarca era a figura que cuidava dessa apropriação, ele com os esforços dele, sabe, sendo ali, sabe, um ser darwiniano na época, certo? Um macho alfa, certo? Ele conseguia aí, sabe, se pôr como rei, monarca, entendeu? E tudo ao redor dele aí, sabe, traduzia os próprios interesses dele, que a gente chama de interesses privados, tá certo? E são interesses egoístas. A grande marcha foi sair desse momento aí de poderio, aí, sabe, de protagonismo do monarca, sabe, e marchar na direção
da república, do coletivo, certo? Sai da monarquia e vai para o republicanismo, certo? Onde quem faz ali o governo da cidade, da polis, é um coletivo. No caso dos romanos foi o Senado, por exemplo, e no caso dos gregos foi ali a Assembleia, certo? A Assembleia, a Ágora, tá certo? O Conselho ou qualquer coisa assim, tá certo? E nesse momento, então, essa marcha consagra o princípio do interesse público, que é com a marca da característica de altruísmo, certo? Que ali milita ao lado do egoísmo, tá certo? E aí, sabe, o que nós temos hoje no nosso tempo, então, e no tempo do Ícaros, o que é que nós tínhamos? Ou melhor dizendo, tá certo? É nessa marca aí desses interesses, alguma norma surgiu, certo? Ali regulando, sabe, as relações entre o rei e os súditos, mas assim, não de uma maneira consistente, tá certo? A outra marcha, portanto, foi partir, sabe, da, do surgimento de normas que regulasse tanto o comportamento do monarca, certo, quanto o comportamento ali ali, sabe, do aristocrata, sabe, daquele coletivo aristocrático que iria então fazer ali o governo da polis, por exemplo, do Senado, tá certo? O fato foi que surgiu ali, devagar foi surgindo ali forças que obstruíam a força do estado de natureza, certo? Fazendo surgir o estado de direito, tá certo? Então a lei, a norma criada ali pelos consensos, tá certo? E vão configurar uma nova forma de regular o comportamento de quem faz o governo da sociedade com os súditos, de quem faz o governo da polis com os cidadãos, e esse Estado de Direito vai ser baseado em lei. Mas veja que no estado de natureza e no mundo de Darwin, portanto, existente nessa época aí, antineolítico, digo melhor, para trás do neolítico e para frente do neolítico, certo? Nós vamos ter, até que surja o Estado de Direito, o que nós vamos ter é o Estado de natureza, onde prevalece os interesses egoístas, e ali o estado de força, tá certo? Deixa-me ver se eu pego o termo que eu quero. Ali, onde não há ali, sabe, onde não há fronteiras para o torto e o direito, certo? Para o crime e para o não crime, onde tudo é permitido, tá certo? E até que surjam normas que incriminem certos comportamentos, tá certo? Ali tudo era possível. Eu estou pensando aqui, ou cheguei a pensar quando eu estava refletindo sobre isso, na história, por exemplo, do Código de Hammurabi, que havia ali penas, eu vou melhorar a informação a respeito disso, mas havia até penas capitais, eu acho, penas de mutilação, e no tempo ali no meio dos hebreus havia os 10 mandamentos, certo? Onde havia uma regulação na parte criminal. Eu lembro de um episódio que envolve Moisés e um assessor que ele tinha ali, sabe, um comandado dele de confiança, e que se envolve com uma mulher casada, rapaz, certo? Aí não prestou, bicho, não prestou. Os caras tiveram que ser executados, tá certo? Porque nessa época já estava valendo aí os 10 mandamentos, essa história de não cobiçar a mulher alheia, certo? O fato é que o crime ele está dentro do comportamento bruto, tá certo? E nesse filme aí do Ícaros, certo? Aí do Dolph Lundgren aí, sabe? O que é que nós temos? Nós temos organizações criminosas, nós temos máfias, certo? Marchando. E quando eu assisto um filme como esse aí, eu fico pensando no nosso tempo aqui, sabe? No nosso tempo de Brasil, no nosso tempo lá de Estados Unidos, entendeu? Onde as máfias ali na Rússia. O pessoal tem um negócio assim de acelerar muito a Rússia, certo? Mas eu penso na Europa também, ali na União Europeia, tá certo? Ali para a banda da Escandinávia, lá para a banda da Ásia também, ali, sabe? Hong Kong, ali China e não sei mais o que. O fato é que o crime é um tipo de de esforço de violência, tá certo? E que vai ser ali controlado, rebatido através de um código criminal. Então esse Ícaros aí, sabe, ele vai ser um sujeito que chega no Brasil, sai lá do país dele, da União Soviética, vai para o Canadá. O Vadim, né, o parceiro aí, sabe, lá de União Soviética, vai para os Estados Unidos, tá certo? E os dois no final se enfrentam e o Ed liquida o Vadim. Mas são dois mafiosos. O Ed, no caso aí, sabe,
não era proprietário, não era chefe, tá certo? Era um comandado, era um sicário, era um jagunço, certo? Era um bate-pau, entendeu? Que fazia serviços, contratos de escritório de crime, como tem lá no Rio de Janeiro, tá certo? Como aquele cara que era do escritório do crime, chegado aos Bolsonaro, que foi assassinado na Bahia, o nome dele não vou lembrar, não adianta forçar a barra e eu não vou. Tá certo? Mas o fato é que o crime, tá certo? Ele só é crime quando existe uma lei dizendo que determinado comportamento humano é crime, tá certo? E ali, o Ed, no filme Ícaro, sabe, ele entra no mundo do crime porque toda a conduta, sabe, daquela organização ali mafiosa, sabe, e das organizações mafiosas ao redor, são descritos em códigos criminais, tá certo? No caso aí, lá no Canadá, no caso, sabe, eu não sei onde foi que houve a batalha final, acho que foi em Vancouver mesmo, certo? E lá em Vancouver, no Canadá, tem um código criminal que diz que fazer essas condutas aí, sabe, de máfia, sabe, essas marchas aí, sabe, à margem da lei, são condutas criminosas, tá certo? E se diz então que os caras são criminosos. E a grande questão era o Ed, sabe, se redimir com a família dele, aquela coisa toda. Aqui no Brasil, a gente cai aqui, tá certo? Não dá para, sim, eu estou com 16 minutos de vídeo, aí, sabe, a gente cai novamente aí, aqui no Brasil, certo? E procura ver aí dentro, trazendo as informações da história, tá certo? E os conceitos que são firmados aí, sabe, para essa análise que a gente faz, onde aí temos os interesses privados e o interesse público, certo? O crime, tá certo? Ele opera na direção dos interesses privados, tá certo? Para o crime não existe almoço de graça, é sempre assim. O sistema capitalista, de certa forma, ele atua no campo do estado de natureza, tá certo? Onde o crime ali, sabe, faz limite, sabe, com as ideias, sabe, faz limite ali com os entendimentos, faz limite com as visões de mundo, os Weltan Shaung, entendeu? E assim, sabe? E onde ali, sabe, tudo se justifica. E podemos dizer, sabe, que o capitalismo ele opera com a competição, sabe? Opera, e a competição é aquilo que está presente no mundo de Darwin, certo? A lei ali o mais forte, certo? A competição entre fortes e fracos, tá certo? É por isso que Marx vai falar de luta de classes para colocar de um lado os empresários que operam aí num estado de natureza de certa forma, num mundo egoísta, num mundo aí, sabe, sem altruísmo, sabe, um mundo sem empatia, e do outro lado o mundo contrário, sabe, o mundo que opera aí com base em interesses públicos, com base em interesses sociais, tá certo? E que tenta organizar a sociedade procurando dar um cunho civilizatório aí para os comportamentos humanos, tá certo? E por isso se cria aí os sistemas de contenção, de controle da criminalidade, por exemplo, que são comportamentos violentos. O que nós estamos vivendo no Brasil é exatamente isso, certo? Tem uma força aí emergente no mundo que despertou aí, sabe, nos últimos 10 anos e vem aí com as várias primaveras coloridas do mundo afora, inclusive aqui no Brasil, no Levante de 2013, onde aí, sabe, um extrema-direitista assumiu o governo a partir de 2019 e trouxe até 2022 e não parou mais, certo? O que nós vemos hoje é a extrema-direita aqui no Brasil se movimentando, sabe? Hoje quem faz aí, e está bem visível hoje, é o Pablo Marçal. Mas tem aí, sabe, o comportamento, outros tipos de comportamento de outras forças que querem aí, sabe, que militam ao lado dessas forças de estado de natureza. Aí, sabe, tem um jornalista e tem uma empresa de jornalismo, a Folha de São Paulo, sabe, que podem ser enquadradas aí nesse comportamento de violência, de brutalidade, de extrema-direitismo, certo? Foi por isso que o Eduardo Guimarães, um jornalista que apareceu ali, tem um canal chamado Canal da Cidadania, tá certo? Salvo engano, tá certo? E ele diz que sem cidadania não há salvação. Eu acho que é isso, sem cidadania não há salvação. Mas assim, onde ele fala, atrás da última notícia, dia 15, sabe, a Folha publicou uma matéria de autoria de um jornalista, um tal de Serapião, um jornalista da própria Folha, e um jornalista aí, estadunidense, certo? O Glenn Greenwald, certo? E ele publicou
Ele se apoderou, de alguma forma caiu na mão dele aí, sabe? Uns documentos magnéticos, certo? Ele está se descobrindo hoje, e essa é a grande notícia, tá certo? Houve um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil hoje é alvo de ataque, tá certo? Aí, dessas forças de extrema direita, tá certo? E o alvo é o Xandão, certo? O Alexandre de Moraes, tá certo? Ministro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Por quê? Porque esse cara é que vem fazendo em nome do processo civilizatório, em nome dos interesses públicos brasileiros da nação, tá certo? Fazendo contenção a essas forças aí egoístas de direito privado, sabe? Essas forças que cultivam o capitalismo intenso, tá certo? Extremado, um ultracapitalismo, o neoliberalismo, no caso, tá certo? E assim, querem aí a todo custo, sabe, privilegiar uma visão de mundo que está aí colocado, que é a visão de mundo de todos aí, certo? Exceto os do que, sabe, se esforçam por ter uma visão à esquerda, né, valorizando as questões sociais e prestigiando os princípios aí dos interesses públicos, tá certo? É isso que acontece, o mundo que a gente vive é isso. O Eduardo Guimarães fala exatamente isso, né, de que o Supremo baixou aí, sabe, baixou um inquérito para apurar, sabe, a participação, dentre outros, sabe, da Folha de São Paulo, do jornalista Glenn Greenwald, do Elon Musk, certo, do assessor do Xandão, certo, um tal de Talhaferro, entendeu? Que era o cara que cuidava dessas questões aí no campo cibernético para o Xandão, entendeu? Enquanto ele era ministro, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, cuidando ali de inquéritos que cuida de fake news, tá certo? E o bicho parece que vai pegar e é isso aí, tá certo? É isso aí, falei, Bucaega, falei legal, certo? Aí assim, ainda operando nessa história aí das empresas, sabe, das máfias, das organizações criminosas, digo melhor, sabe, de pessoas, sejam jurídicas ou pessoas individuais, certo? Não jurídicas, tá certo? Que operam aí no mundo do estado de natureza e aí, sabe, transitam no meio do crime e não fazem distinção, ignoram os códigos criminais vigentes nos países, certo? Hoje os países, de um modo geral, sabe, têm um nível básico civilizatório e todos eles têm um código criminal. Por exemplo, na Tailândia, rapaz, é frequente brasileiros quererem passar por lá, sabe, com drogas, sabe, com cocaína, aquela coisa toda, e os caras são executados sumariamente, bicho. Porra, bicho. Aí não dá. É comum lá na China também ter um código, sabe? Um código penal de fumar que executa. Lá no Irã tem um código penal de fumar que executa também pessoas, sabe? E a gente aqui no Brasil, nós não temos pena de morte, mas a gente fica assim, sabe? Chocado quando fica sabendo que nos Estados Unidos, por exemplo, dos 51 estados estados que compõem a União lá, sabe? Tem alguns deles aí que praticam a pena de morte para certos crimes. O fato é que os países civilizados, ditos civilizados, mesmo capitalistas, tá certo? Praticam aí, sabe, orientações com base em códigos penais, certo? Em leis penais. Tá certo? Mas, de certa forma, o desenvolvimento do crime e o crime organizado, o crime pensado, o crime calculado, como é o que está acontecendo hoje com esse tal de Pablo Marçal, certo? Esse cara se envolveu, bicho, em crime, tá certo? Foi condenado, inclusive, por prática de crime de furto qualificado, tá certo? Não puxou cana porque para fechar, certo, aí o processo e arrebentar com a inocência do cidadão e tornar o cidadão uma pessoa culpada, criminosa, é preciso aí praticar todos os qualificatórios, certo, da figura do crime, tá certo? Que é praticar um ato ilícito, um fato ilícito reprovável e um fato ilícito culpável, certo? E aí o culpável está ligado com o condenável, e se o indivíduo for condenado no fim, sabe, e aí ele puxa a cana. Ele deixou de puxar a cana, certo? Porque a condenação dele não pôde ser consumada, tá certo? E o Serrano já disse, não, ele é inocente, bicho, não fechou o ciclo, certo? Não fechou aí, sabe, o esquema, tá certo? Ele praticou o crime, tá certo? Praticou o crime. Então fica aí a questão do Pablo Marçal no campo da moral, tá certo? Ele moralmente é um cidadão aí, sabe, de fama pouco recomendável. Ele praticou crimes e esses crimes foram reconhecidos por um juiz. Agora, ele é inocente, tá certo? É inocente.
porquanto não pôde ser fechada a conta dele, sabe, por conta de o tempo não ter sido suficiente para fechar o processo, sabe? E dizê-lo que ele era um cara condenado, tá certo? Essa coisa aí. Mas o fato é que esse tal de Pablo Marçal se apresenta hoje à sociedade paulistana, certo? Para ser prefeito de São Paulo, entendeu? E aí a gente volta para aquela questão ali, sabe, da democracia, né? Da democracia enquanto um sistema, é um sistema poroso, certo? Uma degeneração da politeia. Em tese, sabe, não deveria haver. A sociedade, a polis, sabe, deveria ser de cidadãos decentes, tá certo? Mas tem as degenerações, tá certo? Tem as pessoas que encurtam o caminho, sabe? Que prestigiam o egoísmo, o interesse privado a todo custo, que praticam o capitalismo ali, sabe? No limite, sabe? Aí um capitalismo sem controle, sabe? Confundindo a permissividade do sistema na prática de crimes, tá certo? E praticando condutas criminosas como esse tal de Pablo Marçal, tá certo? Então é assim, eu estou com 26 minutos de vídeo, tá certo? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu estava querendo lembrar aqui do arquivo Drusos, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, certo? Aqui, uma matéria que tem aqui. Supremo anula provas contra ex-ministros colhidos em sistema da Odebrecht. A Odebrecht foi uma empresa que foi ali, sabe, submetida a uma investigação de uma força-tarefa chamada Lava Jato, tá certo? Só que ali, sabe, o sistema judiciário que fazia, sabe, que promovia, né, a apuração dos crimes da Lava Jato, tá certo? Se tornou assim sabe, um conluio, tá certo? Entre juiz, Ministério Público, Polícia Federal e tudo mais, tá certo? E condenações houve aí, sabe, que passaram a ser condutas imorais, criminosas, tá certo? Hoje essas condutas estão a salvo da criminalização, tá certo? Porque a falta de interesse, falta de vontade política, sabe, é do próprio Ministério Público em promover essa criminalização, tá certo? Mas o fato é que a Lava Jato se tornou, no fundo mesmo, uma organização criminosa, certo? Ela aí, sabe, campeando no campo do estado de natureza, desprezando, com o apoio, diga-se de passagem, da oitava turma do Tribunal Regional Federal, certo? Que deu permissão, sabe? Que deu carta branca, deu ordem, deu licença para matar, certo? Assim, entre aspas, certo? Deu licença para praticar estado de exceção, para praticar lawfare, tá certo? Pergunta isso para o Serrano que ele diz tranquilo. Tem outros aí, advogados aí que dizem a mesma coisa, tá certo? O Tribunal Regional Federal da Quarta Região conestou as ações infracionárias, certo? Ali da vara de Curitiba, tá certo? E a Odebrecht foi alvo da Lava Jato, certo? E agora veja o que ficou revelado, que essa Odebrecht tinha um sistema, certo? Aqui diz assim, o ministro Dias Toffoli do Supremo declarou imprestáveis as provas colhidas nos sistemas Drausos e MyWayDeb da Odebrecht no âmbito do acordo de leniência, certo? As provas foram utilizadas em ação penal contra o ex-ministro Paulo Bernardo, que atuou nos governos de Lula e Dilma, tá certo? A ação tramita na 22ª Vara Federal de Porto Alegre. Deixa-me ver aqui. Toffoli reforçou os argumentos de Lewandowski, citando trechos elaborados pelo então relator do caso. A existência de elementos de convicções aptos a indicar a imprestabilidade da prova aqui debatida foi atestada no julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Em razão da já comprovada contaminação probatória do material arrecadado pelo juiz federal de Curitiba. Tá certo. O fato é que esse tal de sistema era um sistema que a empresa usava, sabe, ali para controlar o suborno, certo? Para controlar o suborno de agentes públicos, para facilitar os negócios, sabe, da Odebrecht, tá certo? No fundo é isso, sabe? O empresário, ele cria a empresa, mas por trás da empresa está o empresário. Esses caras operam, seja o empresário, seja a empresa, operam no campo do estado de natureza, bicho. Do capitalismo selvagem, do capitalismo bruto, tá certo? Ali, que não observa ali, sabe, os códigos, as leis, as normas,
certo? Do Estado de Direito de um determinado país, tá certo? E assim, que eu quero dizer é isso, sabe? O mundo hoje vive de pressões, de esforços daqueles, sabe, que querem limitar o interesse egoísta em favor do interesse público, tá certo? E que prestigiam o Estado de Direito. Mas há outros, sabe, que não querem nem saber, aí são aí as forças que operam no campo da direita e hoje no campo da extrema-direita, que não ligam, bicho, eles são cavalos, cagam e andam, sabe, para essa questão de normas civilizatórias, sabe, de normas aí, de direitos, certo, de normas de direitos humanos, eles cagam e andam, bicho, não estão nem aí, tá certo? É isso aí que eu tenho para dizer. Eu não sei como é que eu vou colocar o nome desse vídeo hoje, sabe? Eu não sei se cagando e andando, eu acho que fica muito forte, né? Cagando e andando para as normas do Estado de Direito, tá certo? Mas seria mais ou menos isso, eu vou ver como é que eu vou fazer, tá certo? Para dar nome a este vídeo, quando já são 30 minutos. Digo então, meu nome é Ernest, falo muito, dou bom dia a cavalo, eu sei, tá certo? E uns dirão, esse cara fala muito e dá bom dia a cavalo, talvez não me queira dar crédito, não tem problema, tá certo? Faço, tá feito o trabalho, bom dia a todos.